acho que a intervenção inicial é que... Sim. Senhores deputados, nós vamos começar os nossos trabalhos desta terceira parte com a audição da Comissão Representativa dos cidadãos subscritores do projeto de lei número 855/15, primeira sessão, iniciativa de cidadãos, e que tem como objeto o alargamento da licença parental inicial nos termos do número 4 do artigo 9º da lei número 17/2023, de 14 de junho, que regula a iniciativa legislativa de cidadãos. Em representação destes cidadãos subscritores da iniciativa, temos connosco a doutora Graça Gonçalves, a doutora Margarida Pereira de Almeida e Brito, a enfermeira Ana Lúcia Turgal, a doutora Catarina Daniela Lopes e o doutor João Toscano Alves. Cabe-me recordar as regras de funcionamento desta audição. Portanto, a Comissão Representativa tem 10 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada um, num total de até 30 minutos. Pedi aos grupos parlamentares a maior contenção possível e, finalmente, a Comissão Representativa tem 10 minutos para uma intervenção final. Portanto, têm a palavra, podem começar. Assim, ok. Sim. Muito bom dia, o meu nome é Graça Gonçalves e eu sou pediatra. Deixem-me primeiro contextualizar-vos um pouco porque é que só agora, ao fim de tanto tempo, termos iniciado este processo, aqui nos encontramos. Claro que a Covid teve impacto, como todos sabem, mas acima de tudo, este atraso deveu-se ao infortúnio que sucedeu à mentora e grande impulsionadora desta iniciativa, que foi a Carina Pereira. Ela faleceu em 2021 com uma neoplasia cerebral que a vitimou em 3 semanas. Deixou 2 filhos pequenos. De alguma forma estávamos todos nós, a dar um apoio, mas não diretamente implicados no processo, pelo que tivemos alguma dificuldade em recuperar os documentos que se encontravam no PC dela. Tivemos o apoio da família, claro, quando nos pareceu adequado resgatá-los. Decidimos levar esta iniciativa por diante, naturalmente por todas as mulheres, crianças e famílias que com ela podem beneficiar, mas também como forma de homenagem a uma mãe lutadora incansável dos direitos das famílias. Também devido a este atraso, muitos dos textos de apoio que constam na nossa iniciativa, apesar de continuarem verdadeiros e importantes, poderiam ser-vos apresentados se fosse agora com uma literatura mais atualizada, porque cada vez existe mais. E agora, por que defendemos este ponto de vista? Bom, primeiro porque queremos melhorar a saúde de mães e bebés e porque sabemos das inúmeras vantagens cientificamente comprovadas da amamentação, nomeadamente para as crianças, pelo seu melhor desempenho cognitivo, menor risco de obesidade, e sabemos quanto isso preocupa as nossas entidades de saúde como doença de saúde pública, menor risco de infecções respiratórias, alergias, etc. Para a mulher, pelo menor risco de desenvolvimento de câncer da mama, que também é um flagelo, menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes, etc. E estaria aqui o resto da manhã a falar-vos sobre isto. Portanto, em termos de gastos de saúde, são grandes montantes que se economizam ao providenciarmos maior aleitamento materno. É do conhecimento geral também que os 6 meses são considerados um marco em relação à duração da amamentação exclusiva. Todas as sociedades científicas mundiais são unânimes em afirmá-lo. A Organização Mundial de Saúde tem uma meta que, em 2025, gostaria que pelo menos 50% das crianças fossem amamentadas em exclusivo até aos 6 meses. Os números em Portugal cifram-se à volta dos 30% neste momento, portanto, estão bastante aquém. O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, em vigor desde 2013, da DGS, também preconiza o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, mas a lei, até agora, não acompanha esta recomendação. Então, como é que podemos dizer às mulheres que amamentam em exclusivo até esta data, porque é isso o melhor para os filhos delas, quando
elas têm que ir trabalhar durante este tempo. Portanto, parece-me haver aqui um contrassenso, parece-nos, entre a ciência e a política. Irão dizer-me que as mulheres podem extrair o leite, sim, é verdade. E é a opção que muitas delas se veem forçadas a escolher. Mas existem mulheres que não têm dinheiro para comprar ou alugar as máquinas extratoras, para os consumíveis que isso vai implicar, biberões, sacos de congelação, etc, etc. A extração, no fundo, não passa de um mecanismo de sobrevivência para as mulheres apanhadas entre a necessidade de trabalhar e o desejo de ser mãe. E estamos a afastar a criança da mãe e a pôr a tónica no leite, quando no fundo é aquela relação e o vínculo que é importante, com mama ou sem mama. Também a maioria das empresas não tem no local de trabalho as condições para as mulheres extraírem o leite. Nem existe na lei um tempo alocado para essa extração. Assim as mulheres extraem na hora da refeição, dentro do carro, numa correria na casa de alguém que fica ali por perto para as deixar ir lá, numa loja que conhecem, nos vestidores, por exemplo, ou, o que é muito mais frequente, mais grave e mesmo diria aviltante, em casas de banho. Penso que ninguém aqui presente pensaria em ir preparar uma refeição para dar a um filho numa casa de banho, não é? Com esta medida, é também do conhecimento geral que as taxas de aleitamento materno nos países de alto rendimento, no qual Portugal se inclui, são mais elevadas nas classes sociais economicamente mais favorecidas. Com esta medida, estaríamos a beneficiar especialmente as classes sociais mais desfavorecidas, porque são elas que vão iniciar mais precocemente a atividade laboral por receio de perda do vínculo ou para não perderem rendimentos que lhes são preciosos. Quando se inicia tão precocemente o trabalho, a probabilidade de interromper a amamentação mais cedo por diminuição da produção é muito maior. Mas não se trata apenas da amamentação que está aqui em causa. É a presença do bebê junto da família, nomeadamente junto da mãe, que neste caso é crucial para o seu desenvolvimento. Sabendo que o bebê humano é um mamífero que nasce mais imaturo, para ele o corpo da mãe e o corpo do pai são importantes em termos de regulação e segurança. Muitas famílias ficam angustiadas, eu diria que quase todas, por ter que colocar as crianças tão cedo nos infantários. E com razão, a separação é dolorosa para eles e para as crianças. Eles têm sentimentos, tal e qual como nós. Todos sabemos, e eu como pediatra melhor que ninguém, que como as crianças adoecem após entrar no infantário, de que forma isso acontece, o custo adicional psicológico e monetário que isso tem para as famílias, para a sociedade, para os empregadores. As mães de bebés amamentados faltam muito menos ao trabalho, porque os bebés adoecem menos e com doenças menos graves. E por falar em infantários, também já nos apercebemos que eles não conseguem dar resposta às solicitações. Frequentemente temos sido interpeladas com essa questão. Trocar os subsídios aos infantários por subsídios à família, como licença paga até aos 6 meses, parece uma troca em que todos ganham, nomeadamente a criança. Estaremos, assim, também a contribuir para diminuir a pressão junto das creches ao fazê-los entrar aos 6 meses e não aos 4. Relembro que para o ano 2023, a World Alliance for Breastfeeding Action, rede global de indivíduos e organizações dedicadas à proteção, promoção e apoio do aleitamento materno em todo o mundo, coordena e organiza a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Desde 2016 que ela se alinha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O slogan deste ano é Apoio à amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. No fundo, é um desafio aos políticos a que revejam as leis de proteção social, fortalecendo assim as famílias e permitindo ambientes mais favoráveis à amamentação das mães trabalhadoras. Nos países onde a percepção de que os primeiros anos da vida de uma criança são determinantes para o seu futuro e, consequentemente, para o futuro da sociedade, as licenças de parentalidade são longas. Acredito que eles saibam fazer contas e já se aperceberam da quantidade de dinheiro que podem poupar a médio e longo prazo.
Acreditamos que um país que investe na parentalidade é um país que investe no seu futuro. O objetivo é criarem-se melhores condições para pais e mães para que possam acompanhar durante mais tempo o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. No fundo, o que nós queremos é equidade para as famílias. O que esta iniciativa propõe é uma alternativa em relação a outras leis já vigentes. Não é uma substituição. E aquilo que desejamos é uma licença parental que passe para os 6 meses, pagos para 100%, para cada mãe ou pai, e cada família decidirá, possa ficar com os filhos durante estes primeiros tempos de vida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Graça Gonçalves. Antes de mais, eu atrevo-me a pedir-lhe o favor de deixar o documento da sua intervenção, que é, aliás, magnífica, para que possamos distribuir cópias aos senhores deputados. Seguramente. Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Cristina Sousa, do Partido Socialista, que é, aliás, também a relatora. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, agradeço. Cumprimento também, Sr. Presidente da Comissão, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial à Comissão Representativa desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, nomeadamente a doutora Graça Gonçalves, a doutora Margarida Almeida de Brito, a enfermeira Ana Lúcia Turgal, a doutora Catarina Daniel Lopes e o doutor João Toscano Alves. Muito obrigado por nos trazerem esta iniciativa. Quero começar por agradecer a apresentação deste projeto de lei, que dá cumprimento a um direito previsto na Constituição e regulamentado a partir da Lei 17/2003, de 4 de junho, possibilitando aos cidadãos apresentar projetos de lei e participar no processo legislativo. É de realçar também a importância deste direito enquanto instrumento da verdadeira democracia direta e participativa. As políticas em matéria de licenças e de direitos no âmbito da proteção da parentalidade após o nascimento de uma criança representam um pilar fundamental da política de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e de extrema importância para o fortalecimento dos laços entre cada um dos elementos da família agora alargada. Nesta matéria, importa referir que ao longo dos últimos anos o Governo tem reforçado estas políticas e tem procurado cada vez mais reforçar a duração e a compensação da licença de parentalidade, mas também introduzir novas disposições para responder às preocupações em promover o bem-estar da criança na primeira infância, promover a natalidade e promover também a maior igualdade de género na conciliação família e trabalho. Referia ainda que em 2023, que 2023 foi um marco e é um marco importante com a aprovação da Agenda do Trabalho Digno, que vem reforçar, efetivamente, a proteção na parentalidade. Importa também salientar, para além da aprovação da Agenda do Trabalho Digno, importa também salientar todas as outras políticas de apoio às famílias e às crianças que o Governo tem implementado e tem contribuído para melhorar as condições de vida, quer das famílias, quer das crianças, e muito em particular das crianças. E relativamente à aprovação da Agenda do Trabalho Digno, permitam também que saliente aqui a regulamentação nesta matéria da parentalidade, que vem estabelecer o aumento do subsídio parental inicial e do subsídio parental alargado de 90% e 40% da remuneração, respectivamente, quando existe uma partilha efetiva das responsabilidades parentais. Mas também com a implementação da flexibilização das licenças parentais, permitindo o gozo em regime de tempo parcial após os primeiros 120 dias, promovendo a conciliação e o regresso gradual ao trabalho e, em simultâneo, alargar também o acompanhamento dos filhos durante o primeiro ano de vida, como a sua doutora referiu, e muito bem, e tão importante, quer para os pais, mas particularmente para as crianças. E sem me alargar muito mais, queria apenas deixar aqui uma ou duas questões, sem antes agradecer uma vez mais a vossa vinda a este Parlamento. Para a nossa Comissão é muito importante ouvir quem está do lado de lá e discutirmos depois internamente estas questões. Nesse sentido, eu colocaria apenas estas duas questões. Como vê a implementação destas medidas que têm vindo a ser
a ser implementadas por este Governo e também qual o impacto que, na vossa opinião, estas medidas terão nas nossas famílias e, em particular, nas nossas crianças. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os cidadãos que vêm hoje apresentar esta iniciativa legislativa, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e permitam-me que comece por felicitar a vossa iniciativa legislativa de cidadãos que, no exercício de um direito de cidadania, vêm apresentar ao Parlamento aquilo que são as vossas preocupações relativamente a uma matéria que nos deve convocar a todos. Permitam-me também uma palavra de solidariedade e lamento pelo falecimento da Karina Pereira e a todos os familiares e amigos. Conhecemos muito bem aquilo que são e acompanhamos as suas lutas. E dizer-vos, eu não tenho concretamente nenhuma pergunta para vos fazer, de qualquer forma dizer que esta é uma matéria, no nosso entendimento, da maior relevância, é uma matéria que não pode ser resolvida apenas no Parlamento português, é uma matéria que nos convoca a todos, que convoca as empresas, que convoca a sociedade civil, e vocês já são sociedade civil que nos trazem aqui uma iniciativa legislativa, convoca todos os parceiros sociais no sentido de poder analisar aquilo que são estas matérias e, como já foi aqui referido pela Sra. Deputada Cristina do Partido Socialista, nós recentemente discutimos e aprovamos a Agenda de Trabalho Digno aqui no Parlamento, que veio introduzir alterações ao Código de Trabalho, que, embora não tenha alargado esta questão da licença parental, vieram criar condições para uma maior flexibilidade para o gozo da licença parental e para a conciliação daquilo que é a conciliação da vida familiar e profissional. Naturalmente que ainda existe um caminho a ser feito, mas dizer-vos que o PSD está disponível para dialogar e para contribuir, que este diálogo seja feito, mas que seja feito como nós alertamos sempre aqui no Parlamento, que seja feito naquilo que é o diálogo entre o setor, os parceiros sociais, as empresas, a sociedade civil e o Parlamento, no sentido de caminharmos para uma solução que seja uma solução de consenso e com diálogo que permita manter paz social, e é essa nota que deixamos aqui. Estamos disponíveis para contribuir para esse diálogo no sentido de conseguirmos construir uma solução que nos envolva a todos no sentido daquilo que são as vossas pretensões. E nesse sentido dizer que vamos chamar à Comissão os parceiros sociais no sentido de debater e fazermos parte deste diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Senhoras e Senhores Deputados. O Chega agradece a presença dos membros da Comissão Representativa dos Peticionários. O Chega está totalmente de acordo que a amamentação maternal sendo reconhecidamente aconselhável para ir até aos 180 dias. Não considera, no entanto, que seja aconselhável que também o pai tenha ao mesmo tempo de licença paternal. Afirmamos que não se trata de uma questão de discriminação de sexo, mas apenas uma questão que biologicamente o pai não tem a mesma necessidade biológica que a mãe para este tempo de acompanhamento. E, por outro lado, isso poderá levar a um problema que consideramos grave, que a falta ao trabalho, mesmo que justificado, durante 6 meses de um pai, vai criar problemas de incompatibilidade com os empregadores, seguramente. E isso vai criar
uma insustentabilidade, uma falta de sustentabilidade na própria família, o que seria extremamente grave. Em resumo, concordamos que, sim senhora, a mãe deveria ter todo o direito aos 180 dias para a amamentação e acompanhamento do bebê, mas que o pai se deveria limitar aos 120 dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Alveias. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de novo todos os deputados e agradeço em especial a presença hoje dos cidadãos para apresentar esta iniciativa, começar também para apresentar os pésames, porque nunca é tarde para fazer face ao falecimento que reportaram inicialmente. E este tema é, obviamente, um tema fundamental. É também a forma em como aqui surge, porque do ponto de vista da democracia participada e participativa é um belíssimo exercício e por isso devemos todos estar gratos a esta iniciativa. E em relação ao tema, ele é obviamente fundamental e que tem diversos impactos, desde logo no exercício do direito da família, nas próprias crianças, que no final da história elas são centrais e por vezes há muitas políticas que se fala das famílias e parece por estranho que pareça que se esquece de qual é que é o melhor interesse das crianças, e na exposição há muitos temas relacionados que relacionam com o tema, com as mães, mas também com os pais, porque os pais não podem nem devem estar, obviamente, desafetados da questão dos direitos na parentalidade. Todo este tema das licenças tem também outros impactos culturais. Estamos a falar no mercado de trabalho, estamos a falar até da repartição de trabalho doméstico, que, além de, obviamente, não associada à amamentação, mas em todas as outras áreas, que tem impacto no exercício dos direitos da parentalidade. Há um tema que eu não gostava de deixar de passar hoje a oportunidade para reforçar. Aliás, dois. O primeiro é que nós precisamos, efetivamente, em Portugal, de uma política de primeira infância que nós não temos. As licenças fazem parte dessa política de primeira infância, mas não são apenas licenças. E um segundo aspecto, e eu vou aqui reforçar aqui vou citar duas frases que aqui duas expressões que foram ditas, que devemos rever as leis de proteção social, incluindo as mães trabalhadoras, e um segundo foi equidade para a família. Eu não poderia subscrever mais estas expressões. No entanto, há uma coisa que eu gostaria de recordar, que as mães trabalhadoras também são muitas vezes profissionais liberais e que estão totalmente aliadas, estão totalmente desprotegidas e não podem exercer direitos fundamentais. Isto é algo que nós nos continuamos a deixar à parte, continuamos a deixar esquecer nesta casa e não pode ser de uma vez por todas. Temos de nos convocar todas com estas iniciativas e com outras para englobar as mães trabalhadoras profissionais liberais no pleno exercício dos direitos da parentalidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Agradeço a todos a concisão que têm conseguido e já agora aproveito para perguntar aos senhores deputados se renovam a autorização para que eu permaneça na mesa para fazer uma intervenção agora em nome do PCP. Muito obrigado. Antes de mais, salientar que o PCP acompanha as preocupações que esta Comissão de Representantes partilha connosco, acabou de partilhar e até no seu projeto, e empenhar-se-á em contribuir para, com respostas, como aliás tem feito. Por exemplo, quanto à amamentação, o PCP tem apresentado propostas concretas, designadamente para o alargamento dos direitos das mães. Quanto aos direitos de maternidade e paternidade, é também conhecida a intervenção do PCP e, concretamente, as suas propostas para o alargamento das licenças e o pagamento das licenças por inteiro, quanto à retribuição, permitindo assim que mães e pais acompanhem os seus filhos numa fase absolutamente fundamental do crescimento e do desenvolvimento. É importante também salientar que não podemos esquecer a necessidade do fim da precariedade,
assim como o fim da desregulação dos horários de trabalho, que são obstáculos muito sérios para que os casais decidam ter filhos e para que possam, digamos, articular a sua vida pessoal, afetiva e familiar com o trabalho. E disse, muito obrigado. Assim, por fim, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar as promotoras da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, de Cidadania, e queria também deixar uma palavra de solidariedade e de sentimentos pela morte da Carina Pereira, que era uma das dinamizadoras deste projeto de lei, desta iniciativa. Eu não vou alongar-me, penso que expuseram já detalhadamente a exposição de motivos, os motivos que justificam a iniciativa e a proposta. O Bloco de Esquerda é favorável a que haja licenças de 6 meses remuneradas na íntegra. Já o propusemos mais do que uma vez neste Parlamento. Para nós, a amamentação nem é sequer o argumento absoluto, as licenças são, muito para além da amamentação, servem para criar um vínculo, é por isso que achamos que sim, que deve haver licenças para ambos os progenitores, ou as progenitoras, e que, portanto, essa igualdade de género deve estar também associada a uma proposta deste tipo. Queria dizer-vos que, ao contrário do que disse a Sra. Deputada do PSD, este problema pode ser resolvido pelo Parlamento Português. Aliás, só pode ser resolvido pelo Parlamento Português porque o Parlamento tem o monopólio das alterações à legislação laboral e, portanto, é por aqui, é ao Parlamento que compete decidir. Não é a concertação social que decide, é o Parlamento que vota, é o Parlamento que votará a vossa iniciativa legislativa de cidadãos e, portanto, todos nós, todos os deputados e deputadas, seremos chamados a votar a proposta que apresentam. Nós tivemos esta discussão em fevereiro e soubemos que nem o PSD nem o PS votaram a favor de uma proposta semelhante à que vocês apresentam. Esta que agora é subscrita por 20 mil pessoas, o Partido Socialista foi contra e votou contra, agora enfim, a agenda, creio que a votação terá sido em fevereiro. Portanto, infelizmente nós sabemos que há partidos que discordam, por mais simpáticas que possam ser as palavras, que no momento de decisão discordam do alargamento da licença a 6 meses, paga a 100%, porque nós fizemos há muito pouco tempo uma votação sobre uma proposta que tinha exatamente esse conteúdo. O PSD também não acompanhou a proposta e frequentemente utiliza o argumento de que, bom, vamos remeter para a concertação social e a concertação social, enfim, a concertação social não decide, como se sabe, é um órgão consultivo. Podemos, obviamente, ouvir as organizações que integram o Conselho Permanente de Concertação Social. Aliás, nós aqui no Parlamento temos por hábito, em processos legislativos, ouvir as confederações patronais e as confederações sindicais antes de qualquer processo, mas quem decide somos nós. Não vale a pena desresponsabilizarmos e dizermos que isso tem que ser decidido por outros que não nós, não. São os deputados e as deputadas que decidem. Portanto, nós seremos chamados a decidir sobre a vossa proposta. O que nós queremos dizer-vos, eu queria dizer-vos em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é que nós concordamos com a proposta, saudamos a iniciativa e no dia em que no plenário tivermos de nos levantar para votar a proposta, levantar-nos-emos e votaremos a favor e esperamos que o Partido Socialista, nomeadamente, tem maioria absoluta neste Parlamento neste momento, que o Partido Socialista possa evoluir em relação à posição que teve em fevereiro passado, que foi chumbar uma proposta semelhante. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tenho agora a palavra à Comissão Representativa. Suponho que também será a sua doutora a falar? Vão dividir. Então, façam um favor, pedir em todo caso que se apresentassem. Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por nos ouvirem e também obrigada por esta oportunidade de expor estas dificuldades que tantas famílias nos reportam. Tenho a impressão que temos 2 perguntas para responder que foram colocadas pela senhora deputada do PS. A primeira, como é que nós vimos
a implementação das novas medidas que o Governo do PS já fez passar na Assembleia da República. Nós vemos como positivas, mas não como suficientes. E esta proposta que nós hoje trazemos é mais uma alternativa, mais uma hipótese que as famílias têm para decidir a sua organização familiar e o tempo que querem estar com os filhos. Elas ainda não são suficientes, ainda há muito caminho a fazer, nomeadamente no alargamento da licença, porque o que as famílias querem, o que as famílias pedem, o que as famílias nos dizem é que querem estar mais tempo com os seus filhos. E nós verificamos, e isto foi dito na apresentação e eu quero reforçar aqui este problema, é que existe uma grande desigualdade nas famílias portuguesas. Nós verificamos que aquelas famílias que têm mais poder de compra e que têm maior capacidade de rendimentos são aquelas que ficam mais tempo com os seus filhos, porque podem abdicar dos 20% de penalização se ficam 5 meses. As famílias mais vulneráveis, as famílias mais pobres, as famílias que têm mais problemas de saúde, que são essas, acabam por ter que se afastar dos seus filhos muito mais cedo. E por isso nós acreditamos que esta nossa iniciativa iria tornar a nossa sociedade portuguesa mais justa e igualitária. Eu acho que isto tem que ser, ser tido em conta. Uma das maiores medidas, e agora falando aqui da amamentação, nós queremos que as famílias querem estar mais tempo com os seus filhos, os pais e as mães querem estar mais tempo com os seus filhos, mas esta medida também iria beneficiar da amamentação. O aleitamento materno exclusivo que está é uma recomendação internacional, como foi dito, mas depois há aqui a lei não acompanha aquilo que a saúde recomenda e nós somos aqui todos profissionais, quase todos profissionais de saúde. E a medida mais eficaz para nós melhorarmos as taxas de aleitamento materno em qualquer país do mundo são as licenças pagas a 100%. E isto é o que nos falta no nosso país. Nós não temos licenças pagas a 100%, apenas durante os 120 dias, quando o que nós recomendamos, enquanto profissionais de saúde, é que as licenças sejam, que a amamentação seja exclusiva até aos 6 meses. Eu acho que o impacto, do nosso ponto de vista, das novas medidas legislativas do PS tem impacto, nomeadamente, houve algum impacto, nomeadamente a possibilidade das creches gratuitas, que é um apoio às famílias, mas o que nós verificamos na prática é que há muitas mulheres, para garantir a sua vaga da sua criança numa creche gratuita financiada pelo Estado, e nós louvamos essa iniciativa, ainda bem que ela existe, mas temos verificado que as mulheres acabam, para garantir a vaga, porque ela ainda não é universal, põem as crianças mais cedo na creche e muitas vezes, às vezes ainda estão em licença parental. Estão em casa, e então esta possibilidade de alargar os 180 dias iria permitir diminuir a pressão junto das creches. Iríamos ter menos crianças à espera de entrar numa instituição e se calhar dar a resposta, começar então, em vez de ser aos 120 dias, aos 180. Acho que seria uma medida que iria facilitar esta nova legislação. Eu não sei se as minhas colegas querem acrescentar, querem dizer? Em relação aos profissionais liberais, é uma questão que estamos a dizer, também vai colaborar, ou seja, foi mencionado que as profissões liberais, Sim. Está aqui assim a Cristina a lembrar-me, e para responder à questão da senhora deputada da Iniciativa Liberal, nós realmente verificamos que as mulheres enquanto profissionais liberais estão muito desprotegidas, nomeadamente as advogadas. É uma classe social que não está suportada, as suas licenças são muito mais curtas, porque elas não são suportadas pela Segurança Social e a Caixa delas só lhes reconhece, salvo erro, 1 mês e meio, os 42 dias. As dentistas, por exemplo, as profissionais liberais que trabalham com recibos verdes, muitas vezes têm que iniciar a sua atividade profissional muito mais cedo, porque senão perdem rendimentos e perdem clientes, e isso não pode acontecer, ou não.
E nós também acreditamos, quando dentro de uma família o casal decide, porque isto é uma iniciativa, esta iniciativa é da licença parental inicial. Nós não estamos a falar só da licença para a mulher, estamos a falar para o casal. E depois dentro do casal, cada casal é que decide quem é que fica em casa com o bebê ou com a criança, nos primeiros 6 meses. E nós verificamos que nessas profissionais liberais, quando elas têm que ir trabalhar e o pai decide em casal que ele é que goza a licença, é muito mais fácil manter a amamentação do que quando as crianças vão para uma instituição. Ou seja, o facto do pai, embora ele não amamente, ficar com a criança em casa, de certa forma, também estamos a promover a amamentação, mais ainda do que quando a criança tem que ir para uma instituição. Era isto que nós também queríamos reforçar, que esta medida iria beneficiar também as profissionais liberais. Em relação às empresas, que também foi aqui falado pela senhora deputada do PSD, há um estudo muito interessante feito numa grande empresa portuguesa a propósito da conciliação da vida familiar e da vida profissional, em que os empregadores, os diretores, consideram que é mais fácil organizar o trabalho quando há uma licença programada, mesmo que longa, porque a empresa sabe que aquele homem, que aquela mulher vai ficar 6 meses fora e é possível organizar em termos laborais essa falta, mas é muito mais complicado quando existem faltas imprevistas, não é? Quando, por exemplo, uma criança adoece. Aí é muito difícil colmatar essa falta ao emprego. E o que nós verificamos é que as crianças que têm que ingressar numa instituição escolar aos 4 meses têm muito mais probabilidade dos pais faltarem ao emprego do que uma criança que inicia, por exemplo, aos 6 meses. Então, nós também estaríamos com esta iniciativa a diminuir o absentismo laboral. Como consequência, teremos crianças mais saudáveis e famílias mais felizes e mais satisfeitas. Eu acho que esta medida, de certa forma, poderia ser, é vista pelos empregadores como uma medida favorável do nosso ponto de vista. Não sei se a Graça quer dizer mais alguma coisa. Não sei se há diálogo. Não sei se... Suponho que a Comissão concluiu. Agradeço as contribuições que trouxe, a reflexão que nos ajuda a fazer, a concisão e a clareza das intervenções e assim, em nome da Comissão, me despeço. Muito obrigado. Nós vamos ter que prosseguir agora com a 4ª parte. Está bom? Eu vou só despedir-me da Comissão. Com licença.